Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Assim como testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam até matarem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. Dirigindo-se aos líderes dos judeus e chefes dos sacerdotes, disseram: juramos solenemente sob maldição que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês com pretexto de obter informações exatas sobre o caso. Estamos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo teve conhecimento dessa conspiração. Foi até a fortaleza e contou tudo a Paulo. Ele chamou um dos centuriões e disse: leve este rapaz ao comandante. Ele tem alguma coisa a lhe dizer. Assim ele o levou ao comandante. Então disse ao centurião: Paulo, o prisioneiro chamou-me. Pediu-me que te trouxesse este rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: o que você tem a me dizer? Ele respondeu: os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao Sinédrio amanhã, sob pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometa atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: não diga a ninguém que você me contou isso. Então ele chamou 2 de seus centuriões e ordenou-lhes: preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de saírem para Cesareia esta noite, à hora 3ª. Providencie montarias para que Paulo seja levado em segurança ao governador Félix. Ele escreveu uma carta assim: Cláudio Lísias, para Sua Excelência, governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus prestes a matá-lo quando, sobrevindo com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que o acusavam, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado que uma cilada estava sendo preparada contra ele, enviei-o a Vossa Excelência. Ordenei que os acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Os soldados, cumprindo seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipátride. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele. Informado de que era da Cilícia, disse: ouvirei seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui. E ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Cinco dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Desfrutamos de um longo período de paz durante o teu governo. E o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix. Reconhecemos isto com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas um pouco. Verificamos que esse homem é um perturbador, que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos. Se tu mesmo o interrogares,
poderás verificar a verdade a respeito das acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus apoiaram a acusação afirmando que essas coisas eram verdadeiras. Quando o governador pediu que ele falasse, Paulo respondeu: Eu sei que tens há muitos anos sido juiz nessa nação, por isso de bom grado faço a minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas, nem em qualquer outro lugar na cidade. E nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Eu confesso-te, porém, que adoro o Deus de nossos antepassados como seguidor do caminho a que chamam seita. Eu creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Tenho em Deus as mesmas esperanças desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso, procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já puro, encontraram-me no templo fazendo isso. Não havia multidão e não estava envolvido em qualquer ajuntamento ou tumulto. Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações se tivessem algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o Sinédrio. A não ser que tenha sido quando me apresentei a eles e bradei: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa. Quando chegar o comandante Lísias, Ele disse: decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas lhe dando certa liberdade, deixando seus amigos o servirem. Vários dias depois, vindo Félix com sua esposa Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a falar acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo com frequência e conversava com ele. Passado 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde chefes dos sacerdotes e líderes judeus compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram urgentemente a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém. Pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia, e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns líderes seus e apresentem ali as acusações contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com eles 8 a 10 dias, desceu para Cesareia. No dia seguinte, convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém juntaram-se ao seu redor, fazendo contra ele graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa.